Muito boa noite, meus irmãos. Graças ao nosso Deus, estamos juntos novamente. Uma boa noite ao irmão Domingos, à irmã Amália, também à irmã Tânia, o irmão João. Não sei se o irmão João está aí, irmã Tânia. Se puder colocar para nós se o irmão João está aí. O Gabriel também está aí conosco, né? Que Deus abençoe os irmãos, aqueles que nós não estamos vendo. Que Deus continue abençoando e protegendo a vida de cada um de vocês, as nossas vidas. Meus irmãos, vamos então dar início ao nosso culto de oração e estudo da palavra desta quarta-feira, 24 de março de 2021, ainda de forma online, e acabamos de receber o decreto novo da prefeita. Estaremos ainda mais alguns dias, né, meus irmãos? Pelo menos até o dia 4 de abril, e a situação tem ficado bem drástica, bem preocupante. Nós precisamos continuar orando, meus irmãos. Só Deus para curar a nossa cidade, só Deus para curar o nosso país, para curar o mundo. Porque aos nossos olhos achamos que não tem solução tão cedo, mas que nós cremos em um Deus todo-poderoso, um Deus criador de todas as coisas, um Deus que sabe e conhece tudo que acontece neste mundo. Então nós devemos continuar confiando, nós devemos continuar clamando a Ele, porque cremos que Ele vai sarar a nossa terra. Mas o mais importante, irmãos, vamos continuar firmados na fé em Cristo, nós que cremos em Jesus, nós que sabemos que ao partirmos deste mundo, nós estaremos num local bem melhor, no local onde o Senhor Jesus está. E isso tem que ser um motivo de alegria para nós, tem que ser um motivo de esperança, para que nós possamos continuar trilhando o caminho do Senhor, para que nada venha nos tirar da presença de Deus, porque esse é o mais importante, irmãos. Se partirmos deste mundo, nós temos a certeza e a garantia de Deus que nós iremos morar com Ele, onde a palavra ensina que será muito, mas muito melhor do que o que nós temos vivido aqui neste tempo. Uma boa noite também à nossa irmã Quitéria, que Deus abençoe a nossa irmã. O Gabriel, já dei aqui uma boa noite. O irmão Lutelho, a irmã Fernanda, se estiver aí também, receba o nosso boa noite. Os nossos irmãos que não estão aparecendo aí também, que Deus abençoe a sua noite, o seu lar, a sua casa, e também os nossos amigos que têm nos dado a alegria de participar conosco, que Deus possa estar abençoando. Vamos orar, irmãos? Orem na sua casa, vamos fazer um clamor ao nosso Deus, pedindo a Ele que em tudo nos conduza. Eu estou vendo aqui, irmã Tânia, o irmão João está na fazenda, né? Que Deus abençoe o nosso irmão lá, para que ele possa ser guardado de todo mal lá e continuar o seu trabalho. É a nossa oração, com certeza. Então vamos orar, meus irmãos? Soberano Deus, bondoso e amado e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer-te, Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concede de vida, meu Pai. Sim. Deus, obrigado por tudo que o Senhor já nos concedeu neste dia, pelos livramentos, pelos teus cuidados, Pai. Deus, sabemos que se chegamos até aqui foi pela graça e misericórdia do Senhor, Pai. Sim. Obrigado, Deus, pelo ar que nós respiramos.
Obrigado pela luz que nos ilumina. Obrigado, Senhor, por um dia ter enviado Jesus a este mundo para pagar pelos nossos pecados, para nos resgatar das nossas iniquidades, Deus, e assim nos conduzir à vida e à vida eterna, Deus. Que nós, como povo do Senhor, possamos continuar firmados a nossa fé em Cristo, Deus. Sabedores nós, Pai, que ao fecharmos os nossos olhos aqui neste mundo, ou se o Senhor Jesus voltar, nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade, desfrutando, Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Deus. Sim. Coisas que a Tua palavra diz que serão infinitamente muito melhor do que nós temos aqui neste mundo, onde não haverá dores, sofrimentos, onde não haverá choro. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Pai, a perseverar, para que venhamos, Deus, a continuar, Pai, com essa esperança e com essa alegria, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Deus, nós clamamos ao Senhor, nos prostramos diante da Tua grandeza, Pai. Livra de nós essa enfermidade, Senhor. Tira de nós este vírus, Pai. Abençoe a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso mundo, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos que somente o Senhor pode nos livrar desta enfermidade, Deus. Sim. Abençoe, Pai, os profissionais de saúde, as pessoas que estão elaborando aquela vacina, Deus. Faça com que ela chegue mais rápido às comunidades, Deus, às cidades, para que todos nós possamos tomar essa vacina, Deus, e assim ficarmos imunes a este vírus, Deus. Tenha misericórdia de nossas vidas, Pai. Tenha misericórdia da vida das pessoas que estão infectadas, que elas possam milagrosamente ficarem curadas, Deus, dando glórias e louvores ao nome do Senhor, Pai. E que nós, Deus, possamos passar por essa praga, Senhor, dando glórias, louvores e honras ao nome do Senhor, Pai. Ajude-nos para isso, Deus. Abençoa-nos para tanto, Senhor. Pai, nós colocamos este culto diante do Senhor, que em tudo que venhamos a fazer, Pai, seja o Espírito Santo do Senhor a nos conduzir para uma perfeita, Pai, adoração ao nome do Senhor, para um perfeito louvor ao nome do Senhor, Deus, pois o Senhor espera isso de nós, que nós possamos, Deus, estar com os nossos corações e a nossa mente toda voltada para aquilo que nós iremos fazer a partir desse momento, Deus, para a glória do Teu santo nome, Pai. Deus, perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados. Se há algo, Senhor, que ainda não acertamos com o Senhor, e por misericórdia, Deus, o Senhor possa estar trazendo a nossa mente para que nós possamos, Deus, pedir perdão humildemente ao Senhor, Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai. Ajude-nos, Deus, pois nós precisamos muito do Senhor. É assim que nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. O irmão Ailton também chegou aí. Uma boa noite, meu irmão Ailton. Que Deus também continue abençoando o irmão. Como nós ouvimos aí nesse prelúdio que nós colocamos, meus irmãos, na oração nós encontramos paz. Precisamos clamar ao nosso Deus, precisamos orar mais ao nosso Deus, pedir a Ele que em tudo nos conduza, para que nós venhamos, apesar de todas as dificuldades, venhamos a ficar em paz por causa do nosso Senhor, não pelos nossos méritos, não por nós, mas pela graça e misericórdia do Senhor. Eu vou colocar um hino para nós ouvirmos aqui, meus irmãos, da família Domingos cantou para nós, mais perto eu quero estar. Podemos, irmãos, cada dia mais buscar isso, estar mais perto do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Meus irmãos, perdoe. Eu acho que o computador desligou aqui. Nem sei porquê, mas desligou. Mas depois a gente continua o hino. Vamos aproveitar então, vamos orar, meus irmãos. Eu vou pedir a Fernanda que ore. Vamos orar por nós, igreja. Meus irmãos, nós sabemos o quanto difícil é estar longe da nossa congregação, estar longe dos irmãos. E precisamos continuar clamando pelas igrejas, por nós, pela nossa igreja, lá em Volta Redonda, pela nossa igreja aqui em Lima Duarte, para que possamos continuarmos, irmãos, firmes na proclamação da palavra do Senhor, e que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos ajudando. Vamos orar pelos irmãos que têm passado por algumas dificuldades, os irmãos que têm, cada um com a sua dificuldade, né, meus irmãos? Nós sabemos que todos nós passamos por alguns problemas, por algumas dificuldades, e nós, igrejas, temos a doce missão de orarmos um pelos outros, para que possamos ter o refrigério de saber que nós temos pessoas orando por nós, de saber que nós estamos orando por outras pessoas. Este é o papel também da igreja. Então ore conosco aí, meus irmãos, vamos orar pelas igrejas do Senhor e principalmente vamos clamar pela nossa congregação, pelos nossos irmãos, pelos irmãos que já estão recebendo a vacina. Hoje eu estava vendo aqui, já estamos na idade de 73, 72 anos já recebendo a vacina. E graças ao bom Deus está transcorrendo bem, né, meus irmãos? Temos tido aí notícias que está indo bem, e que Deus abençoe, que ela realmente seja eficaz e que logo, logo todos nós possamos ficarmos imunes a este vírus. Então a irmã Fernanda estará orando aqui por nós, igreja, e conclamo aos irmãos para nós orarmos juntos. Santíssimo Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos tem dado, Deus. Amém. Senhor, continue nos abençoando, nos firmando cada vez mais, Pai, diante da Tua presença. E tudo que nós fizermos, Pai, seja para honrar, bendizer, exaltar e proclamar o Teu santo nome. Amém. Colocamos, ó Pai, a igreja diante do Senhor, para que assim, ó Deus, o Senhor nos ajude, ó Pai, a ser lâmpada, Deus, por onde nós passarmos. Amém. Senhor, nos vivifique, ó Pai, que a nossa fé seja sempre firmada em Cristo Jesus. Dificuldade passaremos, mas na certeza que as venceremos, porque o Senhor já venceu por nós. Amém. A Tua palavra nos diz, ó Pai, que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os Teus olhos forem bons, Teu corpo será luz. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em treva. Amém. Portanto, ó Deus, nos ajude, ó Pai, a termos os nossos olhos espirituais, Pai, firmados em Ti, para que essa lâmpada nunca apague, para que nós venhamos sempre ver a luz do Senhor, ó Deus, em saber que o Senhor tem todo o poder, o Senhor é o mesmo, Pai, o Senhor é um Deus imutável, Pai, por isso que as Suas promessas, Teus propósitos, os Teus desígnios irão se cumprir em nossas vidas. Pai. Amém. Colocamos, ó Deus, o desejo da nossa congregação em virar uma igreja, Pai, em ter o terreno, ó Deus, em se erguer, ó Pai, e assim abrir braços de congregação. Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, que seja tudo feito no Teu tempo e na Tua hora. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor nos dá o sonho, mas o Senhor também nos dá, junto com Ele, os meios de realizarmos, ó Pai. Nos ajude como igreja a nos firmar mais em Ti, a ter os sonhos vindo dos altos céus, ó Pai, e que juntos como irmãos, como igreja, nós possamos contemplar mais à frente o quanto o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Amém. Abençoe, ó Pai, a vida de cada irmão, cada família que está conosco, ó Deus, que eles se sintam sempre amparados, protegidos, guardados pelas Suas mãos santas. Tudo que fizerem, ó Deus, eles sempre levem ao Senhor em oração e busquem, ó Deus, a solução vinda dos altos céus, ó Deus. Amém. Também, ó Pai, nós colocamos mais uma vez aqueles irmãos que possam estar em alguma dificuldade, que lá esteja o Senhor, Pai, levando seus recursos físicos,
mas também os espirituais, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pelos irmãos que já tomaram a vacina, Pai, que em nome de Jesus ela possa ser eficaz e que nós, num tempo muito breve, Pai, possamos estar todos reunidos na Tua casa, Deus, aonde é o Santo dos Santos, para assim glorificarmos ao Senhor, bem dizer e continuar, Pai, anunciando as boas novas do Senhor aqui nesta cidade, ó Pai. Amém. É o que nós oramos, Pai, com o nosso coração agradecido por tudo quanto o Senhor fez e por tudo quanto o Senhor fará através da igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. Que Deus assim nos abençoe para nós continuarmos firmados na nossa igreja, irmãos. Nós temos crido, irmãos, que Deus tem aprovado essa obra. Né? Estávamos conversando um pouquinho hoje, eu e o irmão Ailton, sobre o terreno, sobre o local do terreno, né, meus irmãos? Nós cremos por tudo isso que tem acontecido, que Deus tem aprovado essa obra e que logo, logo tudo isso vai acontecer. Nós até comentamos que se não fosse talvez essa pandemia, nós já estaríamos bem mais adiantados do que nós estamos, mas tudo tem o tempo do Senhor e como a Fernanda mesmo orou, Ele nos dá o sonho, Ele nos dá os recursos, então nós devemos continuar crendo que logo, logo, e o irmão Ailton falou, hoje nós temos falado isso, né, irmão Ailton, que nós iremos partir deste mundo e essa igreja vai permanecer em nome de Jesus, porque a igreja é dele, não é nossa. Nós apenas estamos podendo ter o privilégio de ser usado por ele neste tempo da nossa vida, mas nós também cremos que ela irá perdurar aí por muitos anos e que muitas vidas nessa cidade serão alcançadas pela palavra do Senhor. Mas então vamos continuar ouvindo aquele hino, meus irmãos, muito lindo, cantado aí pela família do irmão Domingos.
Amém, meus irmãos, que nós possamos cada vez mais buscar estarmos perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esta é a maior e melhor decisão da nossa vida. Quero dar também uma boa noite para a Juliana, a nossa vizinha aqui do lado, que tem dado a alegria de estar conosco também. Que Deus abençoe a sua vida, viu, Juliana? Que Deus lhe dê saúde, paz e que você continue firmado na fé em Cristo Jesus. Nós iremos orar mais uma vez, irmãos, vamos clamar ao nosso Deus mais uma vez. Dessa feita nós estaremos orando, meus irmãos, pelas nossas famílias. Vamos orar pelas famílias, pela nossa família espiritual. Vamos orar pelas famílias de Lima Duarte, pelas famílias do nosso país. Uma instituição tem sido muito atacada pelo inimigo, irmãos, e nós, povo de Deus, precisamos continuar orando pelas famílias, pelas nossas famílias, para que Ele venha cuidar de cada um de nós. Vamos orar, irmãos? Oremos juntos. Deus, nosso Pai, sim, em nome do Senhor Jesus, queremos neste momento colocar diante do Senhor as nossas famílias, Pai. Sim. As nossas famílias, Deus, que tem sido tão atacada pelo inimigo das nossas almas, Deus. Deus, nós sabemos que a família é uma instituição criada e abençoada pelo Senhor, mas que nos últimos tempos, Deus, tem sido atacada por todos os lados, Pai. E pedimos, Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa estar visitando cada lar neste momento, Deus, levando a Tua paz, Senhor. Amém. Pai, nós clamamos primeiramente pelas nossas famílias, Deus, pais, irmãos, sobrinhos, tios, netos, avós, primos, enfim, Deus, todos os nossos familiares, nós colocamos todos diante do Senhor, Pai, sim, aonde eles estiverem neste momento, que a Tua graça e a Tua misericórdia venha alcançar essas vidas, Pai. Nós clamamos também pelas nossas famílias espirituais, Pai, os nossos irmãos da igreja, das igrejas de Jesus, Pai, que o Senhor também possa estar abençoando cada um de nós, Senhor, trazendo-nos, Pai, aquela paz que somente Jesus pode dar, e que o Senhor nos ajude como família, Deus, como famílias, filhas do Senhor e filhos do Senhor, crentes em Cristo Jesus, a continuarmos, Deus, proclamando a Tua verdade, amém, para que a nossa família, Pai, possa crescer cada vez mais, Senhor. Deus, nós clamamos também ao Senhor pelas famílias de Lima Duarte, Deus. Pai, o Senhor sabe o que tem passado essas famílias, Deus, o que tem necessitado cada uma delas, Pai. Nós colocamos diante do Senhor cada lar dessa cidade, seja, Deus, da área rural, seja da área urbana, Deus, nós pedimos ao Senhor que leve, Pai, a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça, a Sua misericórdia, Deus. Em especial, Pai, nós clamamos ao Senhor por essas famílias que tiveram suas perdas ontem, Deus, por este vírus maldito que tem atingido, Pai, a nossa cidade, o mundo, Senhor. Pai, que o Senhor leve, Deus, o consolo a essas famílias e a todas as demais famílias que tiveram seus entes queridos perdidos neste dia, Pai. Sim. Deus, nós precisamos muito do Senhor e pedimos, Pai, que as famílias também possam buscar a Jesus, Senhor, sim, que elas possam se colocar diante de Jesus, atrair a presença de Jesus para os seus lares, Deus, e que assim elas possam, Deus, buscar viver uma vida debaixo da Tua graça, da Tua proteção. Sim. Como o Senhor Jesus mesmo diz a todos nós, Pai, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, e que assim possa acontecer com todas as nossas famílias. Sim. É assim que oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Uma boa noite também a nossa irmã Nalita aí conosco. Deus abençoe a irmã. Muito bom ter a irmã conosco. E meus irmãos, daqui a pouquinho nós estaremos orando de forma de intercessão, mas vamos estudar a palavra do Senhor. Eu quero convidar os irmãos que abram aí as suas Bíblias, lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23,
Quero dar um salve também aí para o nosso irmão José Carlos Silveira, que está sempre também conosco. Se eu não me engano, ele é de Volta Redonda ou Barra Mansa. Depois, se você puder colocar aí, irmão José Carlos. Não me lembro se você é de Barra Mansa ou de Volta Redonda, mas que você possa estar colocando aí para nós. Então, meus irmãos, Gálatas capítulo 5, vamos ler 22 e 23, é onde nós estamos estudando já a terceira quarta-feira que nós estaremos estudando sobre o fruto do Espírito. Uma palavra muito importante para nós nesse tempo, meus irmãos. Pois sabemos, irmãos, que não adianta só nós levantarmos a nossa mão para Jesus, não adianta nós somente crermos em Jesus Cristo, nós precisamos viver uma vida direcionada por Jesus Cristo, uma vida que agrade ao Senhor, para que Ele naquele grande dia não venha falar para nós que não nos conhece. Nós possamos falar que pregamos em Teu nome, que evangelizamos em Teu nome, que vivemos, mas na hora Ele falar para nós, faça-se de mim porque eu não vos conheço. Por isso nós precisamos viver uma vida verdadeiramente em Cristo, e para isso nós precisamos obedecer aos mandamentos do Senhor. E o fruto do Espírito, como nós temos estudado, irmãos, é uma sequência de qualidades que o Espírito Santo de Deus fornece a nós, nos dá a nós, para que nós possamos viver de forma neste mundo que agrade ao coração do Senhor. Então eu vou ler para os irmãos puderem acompanhar. Gálatas 5, 22 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Versículo 23, contra essas coisas não há lei. Só para fazer uma breve recapitulação, meus amados irmãos, semana passada nós estudamos os primeiros 3 frutos deste gomo, os primeiros 3 gomos deste fruto, vamos dizer assim, onde lá na semana passada, os irmãos devem lembrar bem que nós falamos sobre o amor, a alegria e a paz. Falamos, meus irmãos, que os 3 primeiros gomos deste fruto, o amor, a alegria e a paz. Primeiro nós falamos que o amor, irmãos, ele é a base, ele é o fundamento de todas as outras virtudes, todas as outras qualidades do Espírito, do fruto do Espírito. Porque sem amor nós não conseguimos praticar as demais coisas. Falamos também da importância da alegria, que é uma consequência direta do amor. Que não é uma alegria superficial, não é uma alegria momentânea, de acordo com a circunstância. É aquela alegria que ela é permanente. É aquela alegria que Pedro fala lá na sua primeira carta, que ela é inefável, ou seja, indescritível, e uma alegria gloriosa, alegria da nossa salvação. Só isso é o motivo de nós nos alegrarmos, irmãos, sabermos que um dia a palavra do Senhor nos alcançou e por isso nós precisamos ficar alegres, porque Deus, na tua infinita misericórdia e bondade, no teu grande amor, enviou Jesus e assim nós fomos alcançados pelo Evangelho da salvação, pela pregação da salvação. Então essa alegria ela não significa ausência de aflições ou dificuldades. Mesmo nos momentos difíceis, nós viveremos a alegria da nossa salvação, que faz parte do fruto do Espírito. E falamos também como a paz, ela é um dom de Cristo. Trata-se de uma qualidade espiritual produzida pela reconciliação, pelo perdão dos pecados, pela conversão de almas e consequente transformação segundo a imagem de Cristo. Então, a partir do momento que nós vamos sendo transformados segundo a imagem de Cristo, nós conseguimos alcançar a paz, a alegria, o amor e as demais qualidades deste fruto.
E hoje nós veremos, meus irmãos, as 3 qualidades do meio deste fruto: longanimidade, benignidade e bondade. Primeiramente, irmãos, quero lembrar, talvez para algum irmão e algum amigo que está acompanhando conosco a primeira vez, os irmãos que já ouviram, peço perdão, mas é importante lembrar, irmãos, por que fruto e não frutos? É porque é um fruto que são várias qualidades, como se fosse uma mexerica, e cada gomo da mexerica uma qualidade daquele fruto. E não podemos viver sem nenhuma delas. Não adianta eu ter 8 qualidades deste fruto e me faltar uma. Eu preciso ter o fruto completo. Por isso ele é no singular, é o fruto, não os frutos. Por isso nós precisamos viver todas essas qualidades. Alguma coisa está esbarrando na câmera aqui, meus irmãos, perdão. Então, meus irmãos, nós precisamos viver isso. Falando um pouquinho sobre longanimidade, meus irmãos, é a 4ª virtude do fruto do Espírito. A 4ª qualidade que um crente precisa praticar para obter realmente, viver realmente o fruto do Espírito, porque também, lembrando, não somos nós, não é mérito nosso ter o fruto do Espírito. É o Espírito Santo de Deus que fornece a nós. Segundo o dicionário, meus irmãos, online, longanimidade significa paciência para suportar as ofensas dos outros ou os próprios sofrimentos. Então, segundo o dicionário, assim, bem resumido, é a paciência para suportar determinadas situações. É você ser longânimo para com isso. Virtude que as pessoas precisam ter ou desenvolver para ser longânimos. O que eu e você precisamos ter? Quais são as virtudes para que nós possamos praticar a longanimidade, meus irmãos? Primeiro é o que nós acabamos de ver, a paciência. Irmãos, nós precisamos ser pacientes. Sabemos que não é fácil, que em determinadas situações é quase que impossível nós mantermos a paciência, mantermos a calma, mas é necessário, irmãos. E o Espírito Santo do Senhor é que vai nos ajudar a ter essa paciência. Muitas vezes nós estamos a ponto de explodir, a nos irar com determinada situação, e de repente vem aquela calma, aquela paz no nosso coração, porque nós buscamos isso do Espírito Santo de Deus. Então a primeira virtude de uma pessoa que quer ser longânima é a paciência, e a segunda é manter a calma. Naqueles momentos de estresse, naqueles momentos dificultosos, naqueles momentos que nós achamos que não vamos conseguir, aí precisamos dar uma respirada. Talvez um conselho que a gente ouve muito, e é muito importante, irmãos, talvez naquele momento de ira, ao invés de você ficar retrucando uma dificuldade com alguém, é você dar uma volta, dar uma respirada, fazer uma outra coisa e depois voltar àquele assunto de novo. Então aquilo vai nos acalmando, vai nos trazendo talvez uma paciência, e o próprio Espírito Santo vai formando isso em nós. Uma outra virtude para quem é longânimo, meus irmãos, é reconhecimento das próprias limitações. Quando nós reconhecemos as nossas limitações, que assim como as pessoas erram conosco, nós erramos com as pessoas também, nós passamos a ter essa... Não que seja fácil, mas buscamos viver mais, ser longânimos, porque nós observamos, não, mas eu também erro, eu também sou pecador, eu também sou falho, por que eu estou agindo dessa forma? Eu preciso olhar para outras pessoas, eu preciso agir de um modo mais simples, de um modo mais humilde, sabedor que se tem alguém que está me machucando, me fazendo algo para que eu possa explodir naquele momento, quando eu olho para as minhas limitações, eu falo, não, mas eu também erro, eu também peco, eu também sou falho. E aí a gente vai conseguindo conviver com essa situação.
E a outra virtude importantíssima também, meus irmãos, é a empatia, né? Você olhar para o próximo e entender, tentar entender aquilo que a pessoa está fazendo, aquilo que a pessoa está falando, é se colocar no lugar da outra pessoa. Isso nos ajuda também bastante a sermos longânimos, a praticar a longanimidade, uma virtude do Espírito, do fruto do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, longanimidade relaciona-se com a atitude da pessoa para com os outros e envolve uma recusa em revidar ou se vingar de talvez um mal recebido. Então, quando você pratica a longanimidade, você está tomando uma atitude de não se envolver ou revidar ou se vingar de algo que alguém te fez ou de algo que alguém falou para você, para mim, e aí nós conseguimos vencer essa dificuldade. Por isso que longanimidade, meus irmãos, se a gente cortar a palavra no meio, a gente coloca longo ânimo, né? A gente vai tendo essa capacidade de enfrentar as dificuldades que o mundo oferece para nós, até mesmo dentro dos nossos lares, talvez com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Às vezes acontecem determinadas situações que nós queremos explodir de alguma forma. E aí nós lembramos, irmãos, que nós somos filhos do Senhor Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus e nós precisamos praticar essa qualidade que é de longanimidade, que é essa qualidade atribuída a Deus, irmãos. Imagine, meus irmãos, se Deus não fosse longânimo para conosco. Uma das coisas mais importantes que nós devemos pensar para praticar a longanimidade, irmãos, é o quanto Deus é longânimo para conosco. O quanto Ele tolera pacientemente todas as nossas iniquidades. Por isso se manifesta o amor dele, com a sua bondade e com a sua gentileza. Então, você e eu, quando estivermos lá naquele momento difícil, momento de talvez querendo se explodir mesmo, de alguma forma, a gente lembra de Deus, o quanto Deus é longânimo para conosco. Porque nós, repito, somos muito falhos, pecamos, erramos demais. E se Deus agisse conosco da mesma forma que talvez nós estamos agindo com os nossos próximos, ou até mesmo com pessoas que nós amamos, pessoas que fazem parte do nosso seio familiar, nós iremos viver melhor, irmãos. Então, por isso, a longanimidade ela é importantíssima para que nós adquirimos viver uma vida cristã, uma vida que agrada ao nosso Deus. E na esfera humana, meus irmãos, a longanimidade é a paciência característica de quem foi regenerado. Então, se eu e você realmente fomos regenerados por Cristo Jesus, se nós realmente estamos vivendo uma vida em Cristo Jesus, que nós estamos passando por aquele processo de transformação, processo de santificação, o viver longânimo é importantíssimo para nós, irmãos. Porque naquele momento de ira, naquele momento de explosão tão comum, as obras da carne, né, que nós lemos lá em Gálatas 5:20, né, onde fala ali que a obra da carne é idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões. Então, quando nós deixamos isso de lado, nós passamos a viver uma vida regenerada realmente, uma vida transformada pela palavra do nosso Deus. Então, isso também é importante nós pensarmos juntos, irmãos, se realmente nós estamos praticando. Se estamos praticando a longanimidade e as demais virtudes do fruto do Espírito, é porque nós estamos já vivendo realmente aquele processo de transformação, aquele processo de santificação
quando nós iremos atingir a estatura do varão perfeito, quando nós estivermos lá com o nosso Deus. Por isso que muitos falam, e é verdade, irmãos, quando nós nos entregamos a Cristo Jesus, estamos vivendo uma vida em Cristo, nós já não pertencemos mais a este mundo. Por isso nós precisamos viver conforme Cristo nos ensinou. Então precisamos praticar o amor, precisamos praticar a alegria, precisamos praticar a paz e precisamos praticar a longanimidade. O fruto do Espírito, ele é de fundamental importância para um verdadeiro cristão, para aqueles que estão ali entre a morte de Jesus e a volta de Jesus, aquele caminhar que nós estamos, que nós falamos que estamos aqui como peregrinos, caminhando num deserto rumo a Canaã celestial, e nesta caminhada nós precisamos viver de forma que agrada ao Senhor, e essas qualidades elas são importantíssimas para vivermos uma vida que agrada ao Senhor. O autor de Hebreus, no seu capítulo 6, versículo 12, ele diz o seguinte: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Então olha só o que o autor de Hebreus ensina para nós: para que vos não façais negligentes, ou seja, para que nós não vivemos segundo mais a carne, praticando iras, praticando coisas comuns à carne, como nós lemos aqui em Gálatas 5, 19 e 20, mas vivendo segundo o Espírito. Aí ele fala: mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então é uma palavra do Senhor, irmãos, que nós imitarmos aqueles que praticam as obras do Espírito, que vivem realmente a fé em Cristo Jesus, que praticam ali as qualidades deste fruto. Nós estamos caminhando rumo a Canaã celestial. Porque eu repito o que nós falamos agora há pouco, meus irmãos, não adianta nós apenas levantarmos a nossa mão para Cristo, falar que nós somos cristãos, pertencer a uma igreja, a membresia de uma igreja, trabalhar numa igreja. Tudo isso é importante e é ordem do Senhor para nós. Mas nada disso adianta se nós não vivermos realmente uma vida em Cristo Jesus, praticando o que Ele nos ensinou e deixando que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós. Então, quando eu e você tivermos naqueles momentos difíceis, irmãos, seja em casa, seja com os nossos vizinhos, seja no nosso trabalho, na nossa escola, seja onde for, talvez na fila de um supermercado, talvez no volante de um carro, em autoestrada, precisamos praticar essas coisas, porque talvez Deus até permite que determinadas situações aconteçam conosco, até mesmo para nos testar, se estamos sendo longânimos, benignos, bondosos, pacientes, se estamos agindo com amor, se estamos agindo levando a paz. Então é muito importante isso para nós, irmãos. Bom, falando um pouquinho sobre benignidade, a quinta virtude deste fruto, o quinto gomo deste fruto. Benignidade, meus irmãos, é a qualidade de quem é benigno, né? Tá bem, até óbvio essa afirmação aqui. Ou seja, dotado de características boas como a generosidade, a bondade e a benevolência. Quando eu e você somos bondosos, generosos, benevolentes, nós estamos praticando a benignidade. No original grego, irmãos, significa, a palavra benignidade no original grego, ela significa gentileza, bondade, excelência de caráter e honestidade. Olha que interessante. Lá no original grego, além de gentileza e bondade que fazem parte,
eles acrescentaram excelência de caráter e honestidade como parte de quem é benigno. E se você pensar, é verdade, irmãos. Quando nós temos um bom caráter, quando nós vivemos uma vida correta, nós estamos sendo bondosos, nós estamos sendo benignos. Não que isso seja uma qualidade, até mesmo uma obrigação nossa. Honestidade, mas eles colocam isso lá no original grego. Eu achei bem interessante para nós entendermos o quão importante é a benignidade, essa virtude do Espírito Santo. E de acordo com os ensinamentos bíblicos, meus irmãos, a benignidade consiste numa particularidade que deve fazer parte de todas as pessoas. Então, todos os crentes em Cristo Jesus, meus irmãos, precisam praticar a benignidade. Agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso e bondoso para com o próximo, se comportando com base na lealdade e fidelidade, princípios que precisam ser defendidos por nós cristãos. Então nós, igreja, irmãos, é de fundamental importância nós sermos benignos, não somente com a igreja, com os irmãos da igreja, não somente com os nossos familiares, mas com todas as pessoas. E quem é a fonte, meus irmãos? A fonte dessa benignidade? Lembramos que é o Espírito Santo de Deus. Não é mérito nosso, nós não temos capacidade para sermos isso. Se depender das nossas atitudes carnais, nós sempre praticaremos o que é errado. Mas quando nós deixamos vencer, o Espírito Santo vencer essa dificuldade nossa, quando nós andamos em espírito, lembra que nós aprendemos lá no primeiro estudo que nós não devemos andar segundo a carne, mas sim segundo o Espírito? Faz parte disso, a fonte é Deus, é o Espírito Santo de Deus que nos dá isso. E Cristo foi quem melhor exemplificou essa qualidade, meus irmãos, passando a ser o nosso modelo. Pense um pouquinho, meus amados irmãos, na vida de Jesus aqui nessa terra. O quão benigno foi Jesus. Quão maravilhoso foi Jesus. No ministério terreno do Senhor Jesus, nós percebemos tamanha benignidade dele. Ele demonstrou, meus irmãos, essa benignidade não foi lá para os seus familiares, para sua mãe, para os seus discípulos. Ele mostrou essa benignidade para todas as pessoas. Os irmãos lembram lá do filho da viúva de Naim, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, a cura de uma mulher paralítica, aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada, entre tantos outros exemplos. Eu citei aqui, coloquei somente 4 para a gente lembrar um pouquinho, mas você com certeza está lembrando aí de outro exemplo que Jesus foi benigno para com as pessoas, agiu com bondade, agiu com lealdade, agiu misericordiosamente. E ele é o nosso maior exemplo, irmãos. Quão bom seria se o mundo tomasse Jesus como o maior exemplo para as suas vidas, para as nossas vidas. Nós praticaríamos esses frutos, essas qualidades do fruto do Espírito muito melhor. Mas infelizmente o mundo, o próprio Senhor Jesus fala, né, meus irmãos? O mundo jaz no maligno. As pessoas preferem fazer coisas que para eles talvez é bom, mas que ao fim são coisas ruins, que desagrada o coração do Senhor. Então a benignidade, meus irmãos, é isso. É a qualidade de quem é benigno, que vive com generosidade, que vive com bondade, que é uma pessoa benevolente e é uma pessoa gentil. Lembra alguém que anda com a placa aí, gentileza gera gentileza? Quão bom seria, meus irmãos, se todos praticassem isso. Você vai ser gentil com o João acaba sendo gentil com o José acaba sendo gentil com o Joaquim, e assim vai propagando a gentileza um para com os outros. Gentileza gera gentileza, bondade gera bondade, generosidade gera generosidade. Então por isso que eu falo, meus irmãos, a importância de nós praticarmos as qualidades do fruto do Espírito.
Porque tudo isso aqui, todas essas 9 qualidades, essas 9 virtudes, vai nos ajudar bastante a testemunhar de Cristo para as pessoas aí fora. Para as pessoas que ainda não conhecem verdadeiramente a palavra do Senhor, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão aí no mundo hoje, não sabendo o que fazer, sem esperança, meus irmãos. O grande mal da humanidade é não ter a esperança do que vai acontecer amanhã. E nós, como cristãos, como crentes na palavra do Senhor Jesus, nós sabemos que o amanhã é a eternidade com Deus. Aqueles que estão em Cristo viverão em Cristo por toda a eternidade. Isso é fato, irmãos. Isso não é conto, isso não é história, isso não é invenção de pessoas. Isso é Bíblia. E nós que cremos na Bíblia, e nós já temos grandes experiências com tantas profecias que já foram cumpridas, nós temos experiências pessoais com o Senhor Jesus, de coisas que o Senhor Jesus já fez em nós e através de nós. Nós cremos nisso, irmãos, e isso nos traz esperança, isso nos dá aquela alegria que nós falamos semana passada. Como viver alegre, meus irmãos, num tempo como esse que nós estamos passando. Ontem foram mais de 3.000 pessoas que perderam suas vidas por causa deste vírus. Como viver alegre? Não que nós sairemos aí rindo, sem nexo nenhum, mas sabemos que temos a alegria da nossa salvação. Lembra que nós lemos semana passada que Davi, naquele momento difícil lá, ele falou: Senhor, me devolva a alegria da tua salvação. E é essa alegria que precisa fazer parte de nós, irmãos. Até para que nós possamos caminhar neste mundo de forma que essas notícias que tanto afligem-nos, que tanto mexem com o nosso emocional, acaba nos atrapalhando, irmãos. E aí eu dou uma dica aqui para os irmãos, os amigos que estão ouvindo: tente desligar um pouquinho a televisão, irmãos. Tem tanta notícia ruim. É lógico, a gente precisa estar antenado com as coisas que estão acontecendo, mas são tantas notícias ruins que acabam mexendo com o nosso emocional. Você vai para a internet, é notícia ruim. Você vai para a televisão, é notícia ruim. Eles não divulgam nada de bom, só divulgam notícias ruins. Hoje mesmo eu vi uma notícia que alguém postou, que fizeram lá um gráfico, irmãos, que o Brasil está em segundo lugar dos países no mundo que mais tiveram recuperação de pessoas que tiveram Covid. Segundo ou terceiro lugar, um negócio assim, mas está bem próximo. Ou seja, isso é pouco divulgado. Só divulgam as tragédias, porque as tragédias é que dá ibope. E são as tragédias que mexem com o nosso emocional. Então é importante a gente desligar um pouquinho disso. Vai ver um filme de comédia, um filme que alegra o seu coração. Vamos ver um filme bíblico que fala da Bíblia. Vamos ver um desenho, enfim, vamos ver alguma coisa que alegra o nosso coração, que nos traz alegria no coração. E é lógico, né, meus irmãos, a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos ver tudo aquilo que já aconteceu com o povo durante toda a caminhada da humanidade até então. E isso vai trazer também alegria no nosso coração, vai trazer esperança para nós. Então fica aqui essa palavra para nós, irmãos. Então vimos, irmãos, hoje até agora, longanimidade e benignidade. E para fechar, meus irmãos, bondade. A sexta virtude do fruto do Espírito. Bondade e benignidade, meus irmãos, são ambas as palavras, podem ser consideradas sinônimos. Talvez nós falamos assim, a benignidade e bondade é a mesma coisa. Mas de acordo com a interpretação religiosa, benignidade e bondade apresentam algumas diferenças. Por exemplo, a benignidade está relacionada com o caráter do indivíduo. Lembra que nós falamos lá atrás, agora há pouco? A benignidade lá no original grego significa gentileza, bondade, excelência de caráter, honestidade. Então a benignidade, diferente da bondade,
ela é o caráter, ela é relacionada ao caráter, enquanto que a bondade consiste na atitude destes. São as ações de uma pessoa que é benigna. Então olha que interessante, né? Você fala, eu falo que nós praticamos a benignidade, que nós temos o caráter bom, somos boas pessoas, mas nós não colocamos isso em prática. Nós só falamos, mas na hora da prática, totalmente diferente. A primeira fechada que eu levo no trânsito, eu começo a xingar o motorista, eu começo a falar um monte de palavrão. A primeira vez que o meu vizinho coloca ali um som alto de um funk, eu vou lá reclamar, eu vou lá xingar, querer brigar com ele. Então assim, eu falo que eu pratico a benignidade, eu falo que eu pratico o fruto do Espírito, mas na primeira oportunidade eu jogo tudo fora. Então a benignidade e a bondade, apesar de parecerem palavras sinônimos, mas de acordo com a interpretação bíblica, a benignidade é característica é relacionada ao caráter de um indivíduo, e a bondade consiste na atitude, nas ações. Então a bondade pode ser traduzida como a generosidade presente no coração e expressa nas ações daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Eu vou repetir bem devagarinho, irmãos, que é importante a gente entender isso. A bondade pode ser traduzida como a generosidade presente no nosso coração e expressa nas ações daqueles que são guiados pelo Espírito. Então não adianta eu falar que eu sou benigno, que eu tenho lá, que eu pratico gentileza, que eu sou bondoso, que eu tenho honestidade, que eu sou benevolente, que eu sou misericordioso, mas eu não pratico. Aí eu não tenho a bondade, a ação daquilo que eu tenho falado. E ela também, meus irmãos, a bondade é a excelência moral e espiritual produzida pelo Espírito Santo em nós, que nos capacita a zelar pela verdade e pelo que é correto. Essa bondade nos leva a rejeitar tudo que é mal e perverso. Então, quando nós praticamos a bondade para com as pessoas, nós observamos que iremos rejeitar as coisas ruins, nós iremos rejeitar aquilo que é perverso. Nós iremos praticar aquilo que é bom, aquilo que agrada, aquilo que faz bem ao nosso coração e também faz bem ao nosso próximo e principalmente ao nosso Deus. E Jesus é outro grande exemplo de bondade, meus irmãos. Ele praticou vários atos de bondade, nós acabamos de citar alguns aqui. Então ele era benigno, mas ele não só falava, ele praticava, ele mostrava para as pessoas aquilo que ele falava. Isto é muito importante para nós, irmãos, crentes em Jesus, porque às vezes nós ouvimos pessoas falarem aí, mas eles pregam tanto, falam tanto, mas na hora de viverem, não vivem da forma que falam. A igreja, irmãos, precisa viver aquilo que ela prega. Nós, igreja neste tempo, igreja do Senhor Jesus, a igreja é do Senhor Jesus. Os irmãos conhecem bem, sabem bem, os amigos que estão conosco, a igreja onde o Senhor Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Nós precisamos refletir a luz de Jesus nas nossas atividades, nas nossas ações, onde quer que nós andarmos, seja o que nós formos fazer, nós precisamos praticar a bondade, a benignidade e a longanimidade, irmãos. São qualidades do fruto do Espírito que nós estamos aprendendo ou reaprendendo hoje e é muito importante para nós, irmãos. Tente praticar isso, irmãos. Eu preciso praticar isso, você precisa praticar, nós precisamos praticar isso, porque isso faz uma diferença enorme no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento interpessoal. Quão bom seria se todos praticassem isso, irmãos. Quantas guerras seriam evitadas, brigas, dissensões,
Quantas famílias deixariam de ser destruídas se um fosse bondoso para com o outro, se um tivesse empatia para com o outro, se nós vivêssemos realmente essas qualidades, até mesmo dentro da igreja, irmão, nós temos observado que, eu falo uma igreja como um todo, não estou falando da nossa igreja, mas nós temos observado que em várias situações as igrejas têm dado exemplos ruins em relação ao fruto do Espírito. É tanta dissensão que acontece dentro da igreja, é tanta briga, é tanto disse-me-disse, é tanta fofoca, é tanta coisa que às vezes nós pensamos, será que isso é uma igreja mesmo? Mas quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós, irmãos, nós vivemos melhor. Porque a igreja, irmãos, aí falando um pouquinho de igreja, já que nós entramos nesse assunto, são pessoas que estão sendo transformadas. Ninguém consegue virar a chave de uma hora para outra. Às vezes nós ouvimos pessoas questionando, ou até mesmo nós questionamos algumas atitudes de algum irmão, mas nós esquecemos que ela não tomou a atitude, se converteu a Jesus, mas ela está num processo de transformação. A gente não consegue virar a chave rapidinho, não, eu tomei a decisão por Jesus, não faço mais nada que eu fazia antes. Eu preciso me livrar daquilo. É o que a gente fala e a Bíblia fala, você tem que vir para a igreja como você está. Mas você precisa deixar ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então, é um degrau. Cada dia você vai subindo um degrau rumo a Canaã celestial. Rumo às bênçãos celestiais que Deus tem preparado para nós. Mas, para isso, nós precisamos praticar os ensinamentos da palavra do Senhor. E esses três frutos, essas três qualidades, essas três virtudes do fruto que nós vimos hoje, elas são importantíssimas nessa caminhada cristã nossa. Porque todos nós passamos por dificuldades no nosso viver. Nós iremos deparar com pessoas muito difíceis de se lidar, pessoas extremamente complicadas. E repito, às vezes Deus vai colocar uma pessoa bem complicada no seu caminho para que você seja testada, para que você possa praticar essas qualidades do fruto do Espírito. Então é coisa que nós precisamos aprender, irmãos. Então, para concluir o nosso estudo de hoje, meus amados irmãos, essas foram as três qualidades de uma pessoa que pratica o fruto do Espírito. Né? Lembramos, semana passada nós vimos amor, alegria, paz. Hoje nós vimos longanimidade, benignidade, bondade. Que nós possamos colocar em prática, irmãos, em nosso viver cristão, em nosso testemunho de vida cristã. Que eu e você possamos realmente praticar isso em todos os momentos e com todas as pessoas e em todos os lugares. Porque isso, repito, não é um mérito, uma qualidade nossa, mas o Espírito Santo de Deus que nos fornece, que nos dá. Aí nós precisamos colocar em prática. É como o exemplo, né? Se eu te dou um carro, te dou a chave do carro para que você saia dirigindo. Se você não sair dirigindo, não adianta, aquele carro vai ficar parado ali. Vai ficar ali sem serventia nenhuma se você não pegar, ligar e sair. É um paralelo mais ou menos. O Espírito Santo coloca em nós os frutos, o fruto do Espírito, as qualidades, mas nós não podemos deixar elas paradinhas ali. Nós precisamos colocá-las em prática. Nós precisamos colocá-las para andar. E isso é importantíssimo para nós. Então que Deus nos abençoe, meus irmãos, para que possamos realmente colocar em prática essas qualidades. E se Deus permitir, na próxima quarta-feira, ainda online, né, meus irmãos, já que prorrogou aí a onda roxa,
Na próxima quarta-feira estaremos aqui de novo, se Deus assim nos permitir, e falaremos dos últimos 3 gomos deste fruto, que é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Os irmãos observam que está tudo ligadinho uma coisa com a outra, né, irmãos? O amor, alegria, paz, ser longânimo, ser benigno, ser bondoso, ser fiel, ser manso e ter domínio próprio. Olha que maravilha. Só Deus para nos dar tudo isso, né, meus irmãos? Só Deus para nos dar tantas coisas maravilhosas para o nosso viver aqui neste mundo. Então, se Deus assim nos permitir, semana que vem nós estaremos dando continuidade, finalizando o estudo do fruto do Espírito, e que tem sido importantíssimo para nós, principalmente nesse tempo, irmãos, que está todo mundo à flor da pele, todo mundo talvez com seu emocional atingido, e qualquer coisa estoura, qualquer coisa fala talvez o que não deve, pensa o que não pode, e quando nós colocamos isso em prática vai nos ajudar bastante, porque todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos os nossos problemas. Então coloque o fruto do Espírito em prática, pratique. Lembre-se desse exemplo que eu dei, meus irmãos, como se eu estivesse dando um carro para você e você não pegasse a chave, não ligasse e não saísse dirigindo. O carro ia ficar parado ali, não ia ter serventia nenhuma. Assim é o fruto do Espírito em nós. O Espírito Santo nos dá isso graciosamente, mas nós precisamos colocar eles para andar, precisamos colocar em prática, porque senão ele vai ficar parado, nós não estaremos usando essas ferramentas, essas qualidades maravilhosas que ele deu para nós, para o nosso aperfeiçoamento cristão. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê força. O irmão Ailton está pedindo ali oração. Meu irmão Elvânio. Amém, irmão Ailton. Nós vamos orar agora, irmão, de forma de intercessão. Né? Nós deixamos para finalizarmos o nosso culto essa oração de intercessão. Então, além do Elvânio, que faz aniversário hoje, nós estaremos orando por ele, para que Deus abençoe a vida dele. Vamos orar também, meus irmãos, o pastor Celso fez aniversário ontem. Vamos continuar orando por ele também. Tem 2 irmãos lá na nossa igreja também, irmãos queridos nossos que fazem aniversário hoje, que é o Marcelo e a Vanessa, são casados e fazem aniversário no mesmo dia. Olha que maravilha, né, irmãos? Então vamos orar também pelo Marcelo, pela Vanessa, pelo pastor Celso e também pelo Elvânio, irmão do nosso irmão Ailton. Vamos colocar também os demais aniversariantes deste mês, né, meus irmãos, diante do Senhor. A nossa irmã Amália, que fez aniversário esse mês, a nossa irmã Débora, e os demais aniversariantes também. Vamos orar também aqui, irmãos, que pessoas que nós temos orado, o Alexandre, aqui de Lima Duarte, que carece muito das nossas orações. Vamos orar pela Renata, pela Monique, pelo pastor Marcos, pelo nosso amigo Lucas. Vamos orar pelos irmãos da igreja, cada um com a sua dificuldade, que Deus conhece cada uma delas. Nós colocamos aqui também a Juliana, que está aí conosco, e nós estamos orando por ela também. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pelas famílias que perderam seus entes queridos ontem, por essa doença aí, para que Deus conforte o coração dessas famílias e das outras 3.000 famílias aí espalhadas por este país. Vamos continuar orando pelo fim da pandemia, vamos continuar orando por essa vacina. Vamos continuar orando também, meus irmãos, pelo decreto que a prefeitura soltou aqui, para que as pessoas possam cumprir realmente esse isolamento e que esses números venham a cair, porque tem só aumentado, irmão. Nós não entendemos muito bem isso. Fecha-se tudo, o número aumenta, abre-se tudo, o número abaixa. Não sei se os irmãos lembram, na eleição abriu-se tudo praticamente, os números estavam lá embaixo. Aí agora fecha-se tudo e o número explode. São coisas que só Deus mesmo pode nos orientar. Somente Deus sabe o que realmente tem acontecido. Isso nós estamos falando desde o começo
dessa pandemia. São tantas coisas esquisitas acontecendo, irmãos, que somente o Deus para ter misericórdia de nós. Então a Fernanda estará orando para encerrar o nosso culto e também de forma de intercessão. E se os irmãos orem aí também, irmãos, coloquem diante do Senhor no seu coração, fale com Deus, peça a Ele aquilo que você tem aí no seu coração, agradecer também por tudo que Ele tem nos abençoado, por Ele estar nos guardando deste mal, agradecer aos irmãos que já tomaram a vacina, né? Graças a Deus, logo logo nós estaremos tomando também, e glórias sejam dadas ao Senhor. Então vamos orar juntos, irmãos. Santo Deus, eterno e amado Pai, graças, ó Pai, nós te damos, porque em todo tempo o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado. O Senhor tem, ó Deus, guardado nossas vidas, nos livrado, ó Pai, deste vírus. Amém. Graças ao seu grande amor, Senhor, é que não somos consumidos. Sim. Pois as suas misericórdias, Pai, são inesgotáveis e elas se renovam a cada manhã. Amém. E grande, Pai, é a tua fidelidade, ó Deus. Louvado Então seja. nós queremos te agradecer, Senhor, pela provisão, pelo ânimo, Deus, Obrigado. pelo Senhor nos sustentar nas horas, ó Pai, que nós achamos que não iremos aguentar, ó Pai. Colocamos, ó Deus, todos no teu altar de graças, pedindo ao Senhor que sonde todos os corações, ó Pai. Amém. Tire, Deus, toda a ansiedade, toda a dificuldade, todo o medo, Deus. Sim, Deus. E, ó Pai, transforma em paz, paciência, longanimidade, bondade e benevolência, Deus, Amém, vinda Pai. dos altos céus, Senhor. Que assim seja. Colocamos o fim dessa pandemia, ó Pai, em tuas mãos, clamando ao Senhor, ó Pai, que possa estar passando de nós e do mundo inteiro que perece, ó Pai. Senhor, abençoe os médicos, enfermeiros que estão à frente desta batalha, Amém. dando a eles a paciência, ó Deus, e os recursos necessários. Que assim seja. Abençoe as pessoas que porventura já estão infectadas, Deus, aquelas que estão em casa, aquelas que estão aguardando, ó Pai, uma internação, aquelas que chegam no hospital neste momento, ó Pai, que teu amor, teu favor, tua graça as alcance, ó Deus, dando paz ao coração e principalmente, Deus, trazendo a cura física. Amém. E a espiritual, ó Deus. Que assim Clamamos também pela vacina, que em nome de Jesus ela seja eficaz. Amém. E ela seja acessível a todos. Clamamos ainda mais pela economia real do nosso país, ó Deus, que as tuas mãos santas de poder possam ser com os nossos governantes, para que eles venham ter a plena e real consciência, ó Deus, e assim, ó Deus, revogar as leis segundo o querer e a vontade que no Senhor, Pai, impera, Deus. Amém. Que eles venham deliberar os recursos necessários, que não venham reter, ó Pai, que não venha haver superfaturamento, ó Deus, nem compra excessiva, mas que sim venha reinar a paz, a transparência, e que se há algum cunho político, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa estar jogando tudo por terra, ó Deus. Amém. Que eles venham saber e entender que o importante neste momento é preservar as vidas, Senhor. Oh, Deus. Mais uma vez, nós colocamos as famílias no teu altar de graças, principalmente as que estão em dificuldade. Clamamos por aquelas que estão com problemas conjugais, ó Deus, que lá esteja o Senhor restaurando, que lá esteja o Senhor transformando essas vidas, Pai. Clamamos ainda, ó Deus, para que elas venham, ó Pai, permitir que o Senhor entre em suas famílias, Deus. Amém. Ainda, Pai, colocamos as igrejas mais uma vez no teu altar de graças, pedindo ao Senhor que nos abençoe como igreja, que nos ajude a ser igreja e que por onde nós andarmos e caminharmos sejamos a luz do Senhor, ó Pai. Agradecidos somos pelos nossos irmãos que fizeram aniversário neste mês de março. Em especial nós colocamos o Elvânio, Pai. Senhor o abençoe, o guarde, o proteja de todo o mal. Amém. Dê a todos, ó Pai, anos e anos sempre na tua presença, que sejam guardados, protegidos e amparados pelo Senhor. Amém. Colocamos as pessoas que irão passar por cirurgia, em especial nós lembramos a nossa irmã Ivonete, Deus, que lá esteja o Senhor levando a calma, usando os médicos, ó Pai, e que tudo transcorra na tua mais e perfeita ordem, Senhor. Amém. Ó Deus, tu és o Deus de milagre, Deus do impossível, Deus do sobrenatural, Pai. Por isso nós descansamos no Senhor,
na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Amém. Que a real presença do Espírito Santo e a doce companhia do Senhor seja conosco. Sim. Senhor, dê a todos nós uma boa noite de sono, de descanso e de renovo, ó Pai. Sim, que nós possamos lembrar da palavra do Senhor lá em Isaías 55:8, que diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Amém. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, ó Sim, Pai. Deus. Ajude-nos, Pai, a andar nos seus caminhos, a entender, Pai, a tua vontade. Que o Senhor revigore a cada um de nós e nos dê um amanhecer na graça, na plenitude e no amor que só há em Cristo Jesus. Amém. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Então, que todos nós tenhamos uma noite abençoada, possamos ter uma noite de descanso, uma noite de paz. Vamos continuar orando, meus irmãos. Vamos continuar crendo que logo, logo tudo isso vai passar e que nós possamos continuar firmes na obra do Senhor e que Ele possa continuar nos protegendo desse mal. Grande é o Senhor. Está aí colocando esse hino aqui. E uma oração silenciosa, nós estamos encerrado o culto. Lembrando, domingo, permitindo Deus, 10 horas nós estaremos fazendo a nossa EBD e 19 horas o nosso culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Que possamos estar juntos novamente, irmãos, domingo, 10 e 19 horas. Então fique em paz, que Deus abençoe a cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Sem querer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe, que possamos cada vez mais engrandecer o nome do nosso Deus. Possamos ter uma noite abençoada em nome de Jesus.